E aí vocês vão ter essa mensagem e vou aqui compartilhar a tela. Ok. Vamos ver. Então, boa noite a todas que estão aqui presentes. Esse é o curso, ele está sendo realizado pelo edital do PROAC Expresso Direto 2021, no qual eu vou trazer uma aula de 30 minutos sobre narrativas do corpo feminino. Agora conseguimos ver a tela? Oba! Então, eu quero começar dizendo que, gente, que se quiser abrir a tela e ligar o microfone, o que for, fiquem à vontade. Então, eu quero começar dizendo que eu fiz essa retrospectiva histórica um pouco longa, mas para mostrar como, de alguma forma, a história das mulheres é colocada em narrativa. Ou seja, ela não foi, durante muito tempo, sujeito da sua história. A gente eu vou partir de várias autoras, como a Gerda Lerner, sobre a invenção do patriarcado, e outras que eu vou citando aqui, para fazer essa trajetória. Eu resolvi fazer essa trajetória mostrando a partir de obras de arte, desde o período antigo, porque as obras de arte elas eram representantes do que acontecia na história, né? Lembrando que a história das mulheres é uma história, tem várias historiadoras que vai falar que a história das mulheres não é a mesma que a história dos homens. Então, muita coisa da história, do capítulo da mulher na história, foi reiteradamente apagada. Então, é difícil a gente saber realmente, conseguir comprovar realmente fatos da nossa história e até entender, né? A gente tem isso em muitos aspectos. Então, olhar para essas imagens que foram produzidas sobre as mulheres ajuda a olhar, a entender um pouco da nossa história. A Coral Ducan vai lembrar a gente, vai falar que as imagens prioritariamente são produzidas por homens e para os homens. Então, quem pagavam, quem eram os mecenas, quem financiava essas obras de artes eram os homens. Então, as mulheres, muitas e muitas vezes, aparecem dentro dessas obras, pouquíssimas vezes são elas que são as artistas, tem raríssimas, pouquíssimas exceções, e dentro dessas exceções, ou a mulher teve muito apoio, né, de uma classe para que ela pudesse aparecer, e ela foi muito datada histórica no período em que ela viveu, que ela teve essa fama, ou só depois que ela morreu e foi sendo recuperada. Então, eu vou partir falando que as mulheres não são sujeitas das suas ações, elas são representadas, e aqui tem várias imagens, né, e de como as mulheres foram representadas ao longo dos séculos, e a gente eu vou trazer isso durante essa palestra. Eu quero deixar claro que eu estou trazendo quase que prioritariamente obras do período europeu, ocidental, porque realmente eram quem detinha o poder do discurso, e foi aonde quem conseguia, foram essa classe de pessoas, né, do período, querendo falar em classe, porque já recuperando o que algumas historiadoras, como a Simone de Beauvoir, ou mesmo a Fiderucci, e, enfim, a Gerda, vai falar que as mulheres são como uma outra classe, né, são uma subclasse, até usam termos de casta. Então, é essa classe que foi mais expoente, que chegou em mais lugares. Então, essa narrativa é a narrativa dominante. Então, por isso que eu escolhi exatamente as obras dessas pessoas aqui para ser representada. Então, vou começar, na verdade, antes, com as chamadas Vênus do período paleolítico. Não sei se vocês conhecem,
são imagens que foram descobertas em sítios arqueológicos que remontam a 30 mil anos e mais. Essas Vênus, como foram chamadas, ela é em volta de muitos mistérios e muitas discussões entre os acadêmicos e os teóricos para entender o que significa essas imagens, né? Então, a primeira imagem que foi encontrada foi a Vênus de Ville-de-Fort, no período Paleolítico Superior, conhecido, né, como Paleolítico Superior. E aí eu já começo com um questionamento. Por que que essas estátuas, né, são estátuas pequenas, compostas de vários materiais, geralmente de barro, pintadas de algumas? Por que que essas estátuas foram chamadas de Vênus quando foram encontradas? A gente vai ter aqui umas interpretações, quando vai olhar para essa imagem, vai pensar que vão trazer a interpretação que estava figuras de fertilidade por conta do seio, do tamanho do seio, a aparência da vulva. E um dos pioneiros nos estudos afirma que essas imagens são inegavelmente sensual. E aí fica o questionamento, né? Por que que a interpretação dessas imagens se coloca num lugar de sensualidade e sexualidade? Por que que ela é chamada de Vênus? Vênus foi chamado a primeira estátua, né, que eu vou mostrar no próximo slide, que representa a mulher, e aqui era como se representasse os ideais de beleza da época grega e romana. Então, as estátuas que foram encontradas foram interpretadas muitas vezes como ideal de beleza, como padrão de beleza. Mas será que é isso mesmo que as mulheres lá no Paleolítico queriam dizer sobre si mesma? Porque, o que tudo indica, são figuras feitas por mulheres, né? Pelo menos isso já se consegue entender. E aí tem esse padrão onde a cabeça inexiste e os pés também inexistem, né? Então, a cabeça é pouco mostrada aqui. É bem interessante, já se encontraram mais de 200 estatuetas pequenininhas, que também foram localizadas em lugares que se descobriram cemitérios, junto com várias outras estatuetas de animais e poucas estátuas de homens, de figuras masculinas. Outras pesquisadoras foram entrar na discussão de o que seriam essas imagens e negaram veementemente uma imagem sexual, né, sensual. Se formos pensar, e aqui eu faço um parênteses, e quem estavam nas escavações e comandando as escavações, esses estudos geralmente são homens, e para mulheres estarem nessa situação na academia, em trabalho de campo, é muito mais, né, até além de perigoso, tem inúmeros relatos, né, de mulheres que sofreram abusos e estupros pelos seus próprios professores. Então, essas interpretações das mulheres mais antigas já vêm de um contexto masculino. Então, são os homens contando a nossa história a partir de um viés que para eles é interessante, que, na verdade, a gente pode ver que é como o homem olha uma mulher, assim. Eu estou estereotipando a figura do homem e do masculino, tá? Deixar bem claro que é a partir de uma construção de uma narrativa social, cultural, tá? Não estou falando necessariamente de indivíduos, eu estou falando de como a nossa comunidade se forma. E essa é mostrar como os homens interpretaram essas imagens do período paleolítico, como que vem dessa cultura, desse pensamento da mulher ligada à da procriação ainda e a sensualidade. Vai ter autor que vai falar que, eu acho que eu não coloquei aqui, mas até como obras eróticas. E será que a gente pensava sobre erotismo no período paleolítico? As mulheres tinham uma reflexão sobre isso enquanto elas estavam moldando. E aí vai ter uma linha mais futura depois que vai falar que essas imagens podem ser, na verdade, autoimagens, onde a mulher
ela está moldando o seu próprio corpo, mulheres que não tinham espelhos, né? Então, é como elas se viam de cima para baixo, por isso que fica essa figura do peito grande, sem os pés, sem a cabeça. E aí, a gente tem uma estátua aqui já bem definida, que é conhecida como estátua da deusa mãe, do 6º milênio antes de Cristo. É muito antiga, ela está literalmente num trono, com animais, né? Isso aqui é muito símbolo de poder quando a gente coloca imagens que são representações de si, né? Do homem, porque antropomorfo é conhecido como imagem e representação do homem, né? Mas, enfim, no caso da mulher, numa figura com esses animais. Então, a gente fica questionando que pode ter um outro significado. E aí vamos ter a Marija Gibutas, que vai falar que essas imagens elas podem ter representado um período conhecido como ginocêntrico, ou a civilização das deusas, ou até um período chamado matrilinear, que não quer dizer que era um período onde as mulheres tinham poderes sobre os homens, mas era uma sociedade de muito mais igualdade e, conforme as escavações do sítio arqueológico, não tinham guerras e era uma sociedade muito próspera durante esse período. Esse estudo dela acaba sendo muito questionado e debatido, falta de provas, então, como não se coloca como contundente esse estudo, então ainda há questionamento se a gente teve realmente esse período chamado ginocêntrico. E a estudiosa feminista, a historiadora Gerda Lehne, ela vai falar que a gente tem que parar de ser iludida também e pensar que realmente não existiu dessa forma um período linear, matricêntrico, ginocentrado, onde a mulher estava nessa figura. E ela falou que, pela Gerda, a subjugação da mulher em relação ao homem, ela vai acontecendo e evoluindo durante toda a sociedade. E aí, e nesse período pós-paleolítico, pós esse lugar aqui, já existe toda uma estrutura onde os homens vão se colocar como superiores às mulheres pela força, pelo domínio, e ela vai falar, responsabilizar também as mulheres em um sentido, falando que é meio que a gente aceitou esse acordo dos homens estarem à frente. E até hoje a gente vai reafirmando esse acordo tacitamente de várias formas, e que é preciso as mulheres, sim, olharem para isso com mais verdade, com menos inocência e romantismo, para que a gente entenda que, dentro de um processo evolutivo, mas não no sentido evolucionista do termo, onde todas as sociedades passam pela mesma forma, mas dentro desse processo, a gente precisa refletir qual foi a construção da mulher. Aí a gente chega no período grego antigo, onde a gente tem a primeira Vênus encontrada, que é a Vênus de Milo, com outra forma bem diferente da forma que a gente encontra das primeiras representações de mulheres. Essa Vênus não se sabe quem foi o autor ou a autora, mas a gente já vê um padrão de perfeita simetria, né? Do corpo perfeito, alinhado, e esse é mais ou menos um começo, na verdade, é um começo onde a gente pode identificar um discurso sobre o corpo e a perfeição do corpo e como o corpo deve ser. E aí é muito importante também para a nossa história, enquanto mulher, e reconhecendo esse caminho da nossa história, que ao período grego vai representar o caimento dessa deusa, o caimento dessa figura, dessa mulher, desse período onde eram... Isso já tem provas, né? Existiam muitas deusas, né? E a Gerda vai falar
que essas deusas existiam e eram cultuadas em diferentes sociedades, até o momento em que o homem não entendia que ele fazia parte da geração dos próximos humanos, que eles tinham participação. Até então, as mulheres eram envoltas numa áurea mágica, porque elas sangravam e traziam um ser, então elas tinham um lugar de destaque na sociedade, de reverência, e existiam muitas deusas, e deuses homens também. E, nesse período, era um período de harmonia. A partir do momento que os homens entendem que eles fazem parte desse processo de nascimento do ser, começa a história do caimento das deusas, e a gente tem isso muito representado nas histórias da Grécia Antiga e da Roma Antiga, pelos constantes estupros dos deuses às deusas. E é bem interessante como na história os mitos foram reproduzidos de todas as vezes que os Zeus ou outros deuses pegavam uma ninfa, sequestravam uma ninfa, e nunca se questionava esse padrão de violência nessa relação. Simbolicamente, esse era um lugar de mostrar que as mulheres já não estavam mais nesse poder na sociedade. Então, o estupro é um símbolo perfeito de dominação, subjugação e de mostrar que a mulher não, a vontade da mulher não importa. A vontade da mulher não tem nenhum significado. É tudo em torno do homem usando a sua força. E não só a força, usando o seu discurso de poder, né? A gente tem a Hera, que seria a esposa de Zeus, que é representada como uma mulher extremamente enciumada e vingativa, mas ainda assim esposa dele, e que inclusive punia as mulheres que eram estupradas por Zeus, né? E aí tem a grande pergunta, por que Hera continuava casada com Zeus? A Hera, ela se colocava num lugar de poder, enquanto ela estava com ele, ela ainda tinha poder. E aí é onde a gente entende essa narrativa que a mulher ela vai se beneficiar estando do lado do homem, protegendo esse homem e concordando com as ações desses homens, desde desse tempo. E a gente percebe que a gente tem essa construção histórica e social na gente até hoje, né? E é o silenciamento das mulheres perante a violência dos homens já está representada ali na Grécia Antiga, em todas as mitologias gregas e romanas. Todas não, mas na grande maioria. É bem simbólico isso. E a gente tem também mostrando as mulheres como colocando, antes da Igreja Católica, né, colocando a mulher como já trazendo a desgraça para a humanidade, né? O mito de Pandora, que é a história que a mulher curiosa abriu a caixinha e trouxe todos os horrores para a Terra. E a gente tem uma interpretação aqui da mulher, né, que fez errado aqui, nua, muitas representações da mulher nua, que demonstra um estado de... Mais para frente a gente vai entender que esse traz um estado de natureza, as mulheres serem representadas nuas nessa constância, além de, claro, né, são mulheres belíssimas, né, então além de tentar, mulheres belas, alvas, né, belas pelo padrão, né, que era reconhecido, alvas, essa pele branca e esse tom de cetim do corpo, mas sempre nesse lugar de estarem nuas. E a Carol Ducan vai falar que é porque traz um lugar da mulher sem cultura, mas no estado natural, enquanto os homens geralmente estão aparecendo ou pintando essas mulheres, né, na figura de representar isso, os homens têm a cultura. Então, aqui a gente está trazendo esse discurso de como a mulher trouxe coisas ruins para a humanidade e como elas estão afastadas da cultura e da racionalidade. A gente vai chegar mais para frente nesse período, né?
Eu não estou conseguindo ver ninguém, está todo mundo aqui. E aí a gente tem uma versão que mostra muito interessante isso, a história do pomo da discórdia, não sei se vocês já ouviram, eu vou contar muito rapidamente, mas era uma festa, um casamento, onde a discórdia foi convidada, e ela não pôde entrar nesse banquete que estava acontecendo entre os... E ela, ardilosa, porque a discórdia é ardilosa, jogou uma maçã de ouro onde estava escrito para mais bela. Nesse momento, plantou-se uma discórdia. Quem é essa mulher mais bela, né? Então, as mulheres dentro da festa, que estavam todas se divertindo, começam a se questionar quem é a mais bela. E já nesse período, a gente já entende que a beleza ela não está relacionada apenas à forma física, mas também ao status, né? E a figura que a pessoa que ela está. Então, as mulheres foram todas sendo eliminadas, até que restaram 3 mulheres para disputar quem era a mais bela. Aí a gente tem Afrodite, que é a deusa da beleza, e ela poderia simplesmente ganhar esse lugar, porque ela era representada como a deusa da beleza, mas a gente tem Hera, que é a esposa de Zeus, e temos Atena também, que é a filha de Zeus. E aí tem todo um questionamento de Atena era uma deusa que era muito simples, ela não era preocupada com essas coisas. Por que que ela foi querer disputar ser a mais bela? Uma das explicações né, por que a Hera também, já sendo considerada uma mulher mais velha, não poderia ganhar esse ser a mais bela, ela é mais velha. Atena é simples, Afrodite, a deusa do amor, seria a mais bela. Mas quem, teoricamente, iria definir quem era a mais bela? Um homem, claro. Tem alguém que está com o microfone ligado aqui? Eu vou mutar, tá? Só para não atrapalhar a gravação, mas, gente, fiquem super à vontade, quem quiser falar. Só está me vendo porque eu estou com a tela aqui aberta, tá? Me perdi aqui, desculpa. Então, quem queria falar que era mais bela seria Zeus, né? Porque ele sempre foi buscado para resolver questões. E aí a Hera é a esposa de Zeus, pensou, ele não vai falar que não sou eu. Afrodite, filha de Zeus também. Isso é uma história, assim, é muito interessante, porque tem vários questionamentos de, Afrodite é filha de Zeus ou não, mas como Zeus nunca tentou conquistar Afrodite ou estuprá-la, esse pelos historiadores da época, vão falar que esse é um indício de que Afrodite era filha de Deus, de Zeus. E aí vai mostrar que mesmo nesse decaimento das mulheres, existem certas regras que devem ser cumpridas, que são regras de civilidade, que é o homem não transar com a filha, no caso, né? Enfim, Zeus, todo-poderoso e esperto, falar que essa briga não vai ser dele, e vai chamar um mortal, que é o Paris, para decidir quem é das 3 as mais belas. E elas chegam e tentam seduzir Paris de várias formas, prometendo cada uma coisa. E no final, Paris escolhe Afrodite, que no rito ela aparece nua para ele, promete ele casar com a mulher mais bela da Terra, que é Helena, e aí se dá a Guerra de Troia. Mas, parênteses à parte, o que fica nessa história é que 3 mulheres muito poderosas e deusas deram a um homem o poder de dizer sobre elas, o poder de dizer sobre a beleza. E aí é o que a Valesca Zanello vai falar, essa psicóloga, psiquiatra, quem não conhece vai atrás dela, que é o conceito do prateleira do amor, é onde todos os homens têm condições de decidir sobre as mulheres. E as mulheres de falar, né, sobre a beleza da mulher, sobre, enfim, e as mulheres se colocam nesse lugar de espera, nessa prateleira,
para ser escolhida por um homem. E a gente tem isso aqui, né? E aí é isso que eu quero trazer nessa aula de hoje, né? Que a gente tem essa construção muito antiga e muito bem elaborada há muitos séculos. Estamos falando de Grécia Antiga e quantas vezes isso não foi reproduzido. Aqui eu trouxe uma imagem do Salvador Dalí representando o julgamento de pares, e aí você já vê assim como ele coloca os corpos, né, os peitos já assim, parece que até siliconados, enfim, já uma outra interpretação de um padrão de corpo do que esse aqui. E aí a gente eu chego, né, nesse lugar que a gente passa, consegui colocar um lugar aqui bom, numa reflexão, né, que começa-se a partir do momento aonde os homens começam a determinar o que é beleza, onde as deusas foram destronadas e as deusas viraram categorias menores. Tem vários exemplos, né, como a Eshe, a deusa da lareira, que era a deusa do fogo, ali, que representava a lareira na casa das pessoas, ela era muito reverenciada, virou uma pedra, enfim, vai trazendo o decaimento das deusas e a repressão ao corpo. E aí tá falando, num lugar muito de uma misoginia, um ódio, a mulher começa a ser a fundadora da cultura ocidental. E aí traz esse lugar de ódio ao corpo. Esqueci de pôr quem fez essa frase aqui, mas eu acredito que é a Gerda. A mulher se torna representante do desejo, da sensualidade e da sexualidade, que é aí quando a gente vai chegar no período cristão, onde definitivamente acabou as deusas, assim, e é tão louco a gente pensar que as mulheres que geram os filhos, as mulheres sem deusas, o que aconteceu, como foi esse processo histórico para, de repente, a deusa não mais existir, porque sempre existiu um deus e uma deusa, a deusa foi apagada da história e agora é um único deus, um homem que cria, sendo que também são as mulheres que geram. Então, para chegar nesse entendimento, para chegar nessa aceitação de que existe um Deus único, homem, e que é ele que faz, que cria, e que a mulher nasce da costela de um homem, não é o ser que nasce de um útero, teve muito discurso. E é o que a Gerda vai falar. O patriarcado é uma construção lenta e constante. Então, a gente ouviu muito discurso, foi muito discurso de apagamento do significado da mulher. E aí a gente chega na Idade Média, né? Que o simbolismo é a mulher, a única coisa que pode ser a mulher, ela pode ser mãe e estar na sua função de mãe. E aí a gente tem muitos retratos na Idade Média das mulheres nesse lugar. Também tem um retrato das mulheres com bocas muito pequenas, esse lábio fino, esse lugar de fragilidade. Não era, né, os desejos carnais aí não eram colocados, né, as mulheres não ter desejos nenhum. E os homens também. Tinha um discurso da igreja era muito forte, né, de repressão da sexualidade, do sexo, enfim, o sexo para a procriação, e a mulher está falando dessa mulher que precisa amamentar, porque tinha muita mortandade de crianças, né, era difícil as crianças vingarem, então foi todo um discurso daquela mãe protetora, a mãe de Jesus, que ficou até o final com ele, do início, e pegou ele ensanguentado da cruz, sempre abnegada, sempre presente, a figura da mulher materna, nasce aí nessa construção muito forte da igreja, porque precisavam-se que os seres sobrevivessem, ao mesmo tempo que precisava se saber de quem era esse filho, já
que todos os bens, enfim, eram passados para os descendentes dos homens, e a gente só sabe de quem é o filho da mulher, né? Só tem garantia que é da mulher. Dos homens, precisava fazer uma forte opressão das mulheres e da sexualidade das mulheres para aquele herdeiro era daquele homem mesmo. Então, a gente tem essas imagens das mulheres sempre como uma mãe, segurando um bebê, quase sem... E nesse lugar, assim, importante. E aí, na Idade Média, a gente tem o período da caça às bruxas. A Idade Média é um período gigantesco, eu estou tendo que pular aqui para, né, conseguir dar conta disso tudo em meia hora, já nem sei quanto tempo tem. E a bruxa, a mulher velha, né? Ela inverte completamente a lógica das virtudes universais, porque a mulher velha não produz mais filhos, né? Ela começa a ser desnecessária. E, na verdade, ela começa a ser um peso, porque ela produz menos riqueza ainda, né? Ela consegue trabalhar menos. Então, a gente tem já na Idade Média muito trabalho feminino, e pelo estudo do Caliban e a Bruxa, vai falar que as mulheres trabalhavam 5 vezes mais que os homens. Trabalho doméstico, no afazer doméstico. Se hoje a gente já se cansa com os afazeres domésticos, imagina quando você tinha que pegar água lá, não sei aonde, né? Então, aí a figura da mulher velha começa a ser representada de uma forma assim bem grotesca. E essa aqui é uma imagem de Goya, e Goya ele foi um dos primeiros homens a retratar mulheres bruxas na história. E mesmo que ele tenha feito num sentido... eu li um texto do Goya sobre as bruxas, depois, se alguém tiver interesse, eu mando. Porque ele fez, nesse texto, fala que ele representou as mulheres bruxas no sentido de trazer essa imagem, né? Não com muita crítica, embora as imagens sejam bem estilizadas aqui. Então, o corpo nu de uma anciã era um tabu, era algo diabólico, bastava você ser velha e ser pelada que você já era bruxa, né? Então, ela se convertia em algo maligno e aí era colocado várias histórias, né? Que elas eram aborteira, comia criancinha, enfim, toda aquela narrativa da igreja que vai falar sobre qualquer mulher que desviava desse caminho, desse ideal dessa mãe, né? Então, eu vou colocar aqui o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que quando ela vai falar da Inquisição, que é da Inquisição, onde muitas mulheres foram executadas, né? Ainda nesse processo de acabar com as culturas das mulheres, das deusas e da autonomia que as mulheres tinham e exibiam ainda, assim, todo o controle da medicina, das ervas, que a gente sabe bem, né? Então, representa o controle do corpo das mulheres. A Federici vai falar que a Inquisição é como se fosse o holocausto das mulheres, porque realmente foram muitas, né? E ela vai trazer isso já como uma forma de disciplinar a classe trabalhadora e estabelecer novas relações sociais de poder e exploração, porque agora a gente começa a ter o inimigo mostrando realmente a que veio. E não só as mulheres, claro, muitos homens também foram queimados na fogueira, a gente tem que pensar que os processos de resistência eram maiores do que pequenos grupos, eram muito grandes, mas a igreja tinha muito poder e muito dinheiro e muito interesse em nome de protagonizar esse Deus uno. E esse discurso chegou na gente, né? Ui, tá faltando aqui a imagem. Então, socorro, peraí. Tá. Então, a gente sai da Idade Média, já vamos pular ali para o século XIX, quando a gente
começa a ver representações de mulheres também num lugar ainda de vítima, né? Geralmente as mulheres nuas e mostrando um rosto angustiado, sofredor. As mulheres são passivas como objeto, ainda é a objetificação do corpo feminino, né? A mulher como fraca, enfadonha, sem saúde. E no século XIX, e também no Renascimento, eu pulei aqui o Renascimento, é esse lugar onde começa a se pensar, a ter um discurso médico para falar sobre o corpo das mulheres, né? Então, aqui tem mais uma imagem, essa mulher, assim, já mais fraca, com essa cara de sofrência, mas nada se compara às imagens que eram feitas de mulheres negras, que imagina, aqui a gente tem uma estética, tem todo um padrão de pintura, e aqui a gente já coloca essa imagem negro como totalmente dissocializado de personalidade. A Rosana Paulina, eu vou falar dela aqui, é uma pesquisadora brasileira, que ela vai trazer toda uma construção das imagens do negro na história, é muito interessante. Ela vai falar que esse tipo de imagem, que hoje é usado nas prisões, né, de frente, de verso e tal, foi primeira vez feita aqui sobre um discurso médico, mas na verdade é realmente tirando qualquer individualidade do ser. E a gente vai tendo com uma evolução, teoricamente, da sociedade brasileira, o embranquecimento. E aí, aqui a gente coloca essa imagem que era divulgada como a pintura se expressa que os negros desapareceriam em 3 gerações. Então, o homem branco a limpar a raça negra. E aí a gente volta aqui num aspecto que era a figura das mulheres negras. Ela, assim como na Grécia, eu esqueci de falar, Zeus, na Grécia Antiga, a Hera um dia foi questionar Zeus pelas infidelidades dele, e ele falou que ele fazia isso com essas mulheres, não o abuso, mas ele transava com outras mulheres, porque ele precisava povoar a terra. E esse é o discurso que a gente tem até hoje dos homens, né? Porque que os homens são infiéis e tal, porque eles têm os espermas e precisam povoar a terra e tal. E aqui a gente tem esse discurso muito bem reproduzido. A gente vai falar do embranquecimento da população. É o homem branco colocando as mulheres negras nesse serviço também, né? Toda a exploração da escravidão e fora da escravidão depois, é como se os homens brancos fossem esses Zeus estuprando as mulheres negras e embranquecendo a população. Então, é um discurso que continua sendo reproduzido, muito violenta e agressiva, aonde subjuga a mulher da sua tanto identidade como individualidade, né, do seu querer, das suas vontades. E aí a gente vai ter, nesse período do século XIX, todo um aparato científico para falar sobre o corpo da mulher. É uma palestra extra, só para falar dessa parte. Eu trouxe aqui o Lombroso, Cesare Lombroso, não sei se alguém já ouviu falar, que era um jurista, ficou muito famoso, que ele identificava perfis físicos para justificar características. Então, o que ele vai falar? É muito engraçado, esses aqui são retratos, são mulheres prostitutas, então ele vai falar que as mulheres prostitutas, elas têm uma definição já biológica, implícita, né? Então ele tem também figuras de crânios, e vai mostrar, comparando o crânio com o macaco, para mostrar como os homens
estavam mais próximos dos macacos e por isso eram mais agressivos. Então, a gente tem aqui um museu de Lombroso, que aí que tem o rosto do homem falsário, como que era a estrutura. Na faculdade eu lembro que eu li um livro e ele colocava assim, era muito detalhista, até o pé da prostituta, ele conseguia definir que quem tinha o pé com o dedão separado, que eu lembro que a gente ficou brincando na faculdade sobre isso, eu não achei essa imagem, quem tinha o pé com o dedão separado, os dedos mais, o dedão separado dos outros dedos era a prostituta, né? Sendo, enfim, todo dentro dessa linhagem de pensamento de uma justificativa pretensa médica, biológica, para falar sobre a inferioridade dos homens e mulheres negras e das mulheres, enfim. E a gente tem, nossa, é gigantesco esse lugar que se reproduz muito tempo, esse discurso vai durar muito tempo, né? E aí chegamos no século XX, aonde eu vou trazer a figura do Picasso, né? A gente tem tantas histórias do Picasso, o homem questionado mesmo, né? Nesse padrão de como ele reproduz as mulheres. E aqui, a Carol Ducan vai falar bastante desse quadro, da Las Senhoras de Avignon. Esse quadro ele é muito comentado, são prostitutas com rostos animalescos, né? E aí a gente ainda tem, ainda no século XX, ainda nos discursos das pinturas, aquilo que a Gerda vai falar dos lugares das mulheres, ou a mulher, ela é a esposa, então ela é digna de ser retratada de uma forma, né? Aquela mulher sem sexo, mulher submissa, é aquela mulher que cuida do lar e cuida do filho, e outra figura feminina que a gente vai ter é a cortesã. Então, a gente tem esses dois lugares. Se a gente não é esposa, a gente é amante. E isso é reproduzido, e ela vai mostrar no livro dela como isso é reproduzido ao longo de séculos e séculos. E aqui o século XXI, Picasso e outros autores também continuam trazendo essa reprodução, e a gente sabe que a gente tem isso até agora, esse discurso muito intricado da mulher, né, da esposa e da amante. E aí a gente chega na década de 50, já estou terminando aqui esse exposto, que a gente tem a Marilyn Monroe, então a gente já começa a pensar numa mulher mais livre, mais dona da sua sexualidade pelo discurso, né? E ao mesmo tempo que a gente tem ainda a figura da mulher dona de casa, que vai ser muito, muito, muito batido nas revistas femininas, né? Naqueles artigos da década de 50, daquelas Cláudias, aquelas revistas que falavam como as mulheres deveriam se comportar, como as mulheres deveriam cuidar da casa e como as mulheres deveriam cuidar dos seus maridos. Aí é bem forte, porque a gente começa a popularizar um discurso já de uma forma escrita e que atinja muitas classes. E aí a gente vai chegar, que eu achei importante trazer aqui uma forma de que mostrar que ter um discurso dominante, a gente tem sempre o ponto, as contravenções, as pessoas que lutam contra isso, e aí eu quis trazer a figura da Ana Mendieta, procurar agora já, essa é a figura que eu usei para divulgar a minha chamada, e por isso eu fui bloqueada no Instagram e no Facebook, não consegui, eu ia abrir a live agora, não consegui abrir a live, foi proibido, enfim, porque foi entendido como conteúdo pornográfico. E aqui, Ana Mendieta, só falar um pouquinho dela, recomendo que vão atrás mesmo para estudar mais ela. Ela é uma artista cubana, ela nasceu em Cuba e foi radicada com 11 anos. Ela foi resgatada por um projeto norte-americano, Peter Pan, que é meio assistencialista, de trazer as crianças para salvar do regime cubano. E levou ela, com 11 anos, a irmã dela, para os Estados Unidos.
e sem os pais, ela foi adotar várias famílias, enfim. E quando ela chegou nos Estados Unidos, ela entendeu o que que era racismo, né? Ela como mulher latina, enfim, e aí ela criou muitas obras bem interessantes que o corpo sobre vidros, aonde ela vai trazendo esse lugar de trazer também, isso aqui a gente cria, né, interpretação, mas de comprimir o corpo, de mostrar esse lugar da sexualidade com o grotesco, questionar o erótico, é uma forma de questionar esse erótico também. E, enfim, tinha muitas mais imagens, mas meu computador caiu, eu não consegui recuperar as imagens para mostrar, mas eu acho que vale super ir buscar os trabalhos dela. Ela tem também vários trabalhos chamados Silhueta Séries e várias conexões, onde ela vai trazer, diferente da relação das pinturas masculinas, onde retrata mulheres nuas, para dizer que elas estão num estado de natureza, que é sem cultura, ela vai trazer esse lugar da mulher na terra, essas imagens femininas como uma busca, uma reconexão com esse lugar, né? A Ana Medieta não foi reconhecida, o trabalho dela, né, foi considerado grotesco, exagerado, enfim, agora que tem uma grande recuperação. Outra mulher que eu trago aqui nesse lugar é Rosana Paulino, e ela tem que buscar, na verdade, ela é uma artista, você escreve Rosana Paulino, tem um vídeo dela maravilhoso, tem vários vídeos dela maravilhosos, aonde é produzir obras de artes, ela vai fazer todo um levantamento histórico da representação do corpo masculino, mais ou menos que eu estou fazendo aqui, não, ela faz com muita maestria, é uma doutora maravilhosa, mas exatamente mostrando como o corpo negro sempre foi colocado em discurso, e é muito interessante que ela traz muitas imagens, ela fala que brasileiro tem pouca noção de imagem, então ela faz muitas pesquisas de imagem para trazer esse reconhecimento de como os corpos negros foram retratados, e o que é interessante é que ela mostra que antes do período colonial, várias figuras de homens negros com roupas, né, no meio da corte, mulheres negras também bem vestidas no meio da corte. E aí que ela vai falar que as imagens elas são muito fortes para produzir discursos simbólicos, que é o que a gente que eu estou falando aqui. E por isso e acaba acontecendo uma inversão quando você quer justificar a exploração do corpo negro, a exploração, a escravidão, começa a mudar a forma como era representado a figura do negro, e já colocando num lugar de grotesco, animalesco, enfim, ela traz todo esse discurso e ela é muito, muito importante. Além de tudo, ela tem uma obra maravilhosa, esse aqui é o Assentamento, onde ela traz várias técnicas, ela recupera muito esse lugar do bordado também como uma arte, que era considerado como artesanato, e aí ela vai que o que era considerado artesanato, por que era considerado artesanato e não arte, ou algumas figuras que eles chamam de naif, que são ingênuas, por que não é considerado como arte contemporânea, mas como artesanato. Enfim, ela traz imagens fortes, vale a pena super pesquisar ela mesmo, assim. Então, aqui é bem interessante, aqui vai mostrar como eram representados negros, né, estilizados, estereotipados, junto com animais, para mostrar um exótico nessa obra. Ela tem várias obras que vai questionando isso, tanto na obra, como ela falando bastante, exemplificando nas palestras dela. Uma mulher muito necessária. E aqui, já entrando aqui, num lugar que a gente tem da beleza, que entra na ditadura da felicidade e passa a ser um instrumento para alcançá-la. A beleza como um sucesso profissional, reconhecimento social, entendimento amoroso. O mito da beleza da Naomi Wolf
ela super, né, já muitos questionamentos em torno dela, em torno da política dela, até em torno desse livro, muito importante, que vai mostrando e vai como que o padrão de beleza foi construído nas mulheres, e como a gente tem uma ilusão de liberdade, né? Agora eu posso usar biquíni assim, quer dizer que eu tenho um padrão de corpos a ser seguido e está completamente ligado ao consumo, é o que a Naomi Wolf vai falar, né? Então, o corpo, ele entra numa moral de boa forma, o corpo bonito é tido como virtude e superioridade, e a gente precisa ter esse corpo, senão batalhar muito para ter esse corpo. É aquela máxima, não existe mulher feia, existe mulher pobre, que é reproduzida muitas vezes, então você precisa usar a sua energia, o seu dinheiro, toda a sua produção para se manter nesse lugar de beleza. E ela vai falar que isso é desde a... Bom, no livro ela faz todo um histórico, né? A nossa noção de beleza desde a Idade Média, já que a mulher não podia ter propriedade, a única propriedade que ela tinha era o casamento, ela precisava ser bela para o casamento. Então, a gente tem essa noção da beleza como a nossa propriedade sendo reproduzida até os dias de hoje. Inclusive, ela vai mostrar que na década de 80, vários relatos de mulheres que perderam seus empregos e entrando na justiça, que perderam os empregos porque foram consideradas feias, e os juízes dando deferimento de causa para os patrões, né, que tem profissões que realmente as mulheres têm que ser belas. E mesmo quando as mulheres entraram numa disputa de cargo, de poder, a beleza estava sempre no critério, e a gente sabe que a figura da executiva, da mulher, tem que estar nesse lugar, né? A beleza é essencial, a gente escolhe as coisas a partir desse discurso dessa beleza, né? E aí a gente tem agora, nessa época, um discurso de que os corpos variados são aceitos, e uma falsa ilusão de que estamos mais livres, mas, na verdade, todos estão dentro de um contexto estético do arrumado, toda a beleza, mesmo que diferente, tem que ter um padrão, o cabelo cacheado, o negro tem que ter um certo volume, a mesma gordura da mulher tem que ser de um certo aspecto, e está sempre dentro de um lugar de consumo, porque você vai usar a maquiagem X, você vai usar o hidratante Y, você vai usar coisas que vão aperfeiçoar o seu corpo, não importa como ele seja. Então, a gente tem uma falsa ilusão de que estamos livres, de que novos corpos são aceitos. Claro, teve uma abertura maior, né? Não é só o corpo esquelético da modelo, mas a gente tem muito discurso sobre isso. E uma coisa muito interessante que a Naomi vai falar, que com a liberação sexual na década de 60, né, onde as mulheres começaram a ter acesso aos contraceptivos, ao mesmo tempo, nesse período mesmo da liberação sexual, começou-se a mudar o padrão de beleza, onde as mulheres, as modelos tiveram que emagrecer, né, o padrão das modelos emagreceram 23%, ou seja, a partir do momento que a mulher passou a conseguir ter uma liberdade do corpo minimamente, ela já entrou num aprisionamento que era em relação ao alimento, então o corpo passou a ser um lugar de insegurança, até numa relação. Se você podia estar livre sexualmente, você não está livre sexualmente porque você está muito preocupada com o seu corpo. E é isso, né? As campanhas publicitárias dando essa falsa percepção de que todas somos bonitas, mas todas dentro de um discurso de consumo. E aí a gente tem aqui, eu achei legal trazer aqui no finalzinho, esse lugar de novo da sexualidade, da liberdade sexual, e onde as mulheres, né, agora, elas se então, a gente teve muito tempo esse retrato do corpo das mulheres, né, pelos homens, e esse auto se retratam, mas
as mulheres que se retratam, que são escolhidas para estar na mídia, para ter destaque, são as mulheres com os corpos altamente sexualizados e objetificados. Aí tem uma discussão que as feministas que vão questionar isso são mal amadas, são feias, são amarguradas e bababá, bababá. Mas a gente tem que saber olhar para isso. Será que Madonna seria Madonna se ela usasse roupas largas, como outras cantoras que não tiveram tanto sucesso, mas também não tinham uma forma sexual tão, entre aspas, livre? Até onde existe realmente essa liberdade sexual? Essa liberdade sexual está realmente a serviço da mulher ou está ainda reproduzindo um padrão e um discurso? Claro aqui que não vou falar que a Anitta tem que colocar uma calça e cobrir a bunda, enfim, não é sobre isso, mas é sobre a reflexão de quais mulheres que performam quais coisas ainda têm destaque nessa sociedade. E aí eu termino com a grande questão: o que é ser mulher? Se a gente percebe que estamos em discurso, a mulher está em discurso desde o período, se formos seguir o que a Gerda fala, né? Há mais de 3.000 anos, a mulher é colocada sobre o discurso de como ela tem que fazer, o que ela tem que como ela tem que se portar, o que ela tem que gostar, o que ela tem que gozar, como ela tem que gozar. Como que a gente chega aqui, né? Como que chega esse corpo? Na antropologia, a gente vai falar que o ser nunca é um ser individual, eu sou a construção de toda a minha cultura, né? Então, quais são essas culturas que estão me influenciando, que influenciam o meu ser e ser quem eu sou? E hoje a gente tem um discurso que é muito importante ser trazido, que é o performance da feminilidade, que é isso, né? O que é ser mulher? Ser mulher é usar maquiagem, é usar salto alto, é ter unhas compridas, é não ter pelos. E as mulheres que não têm essa performance, que tem outro tipo de ação com a sua estética, ela não é mulher. Basta eu usar essa performance ou não para dizer se eu sou mulher ou não. Então, fica esse questionamento, é um questionamento muito importante, porque a performance da mulher está ligada totalmente ao consumo. Eu preciso consumir coisas para ser mulher. Então, a mídia, a indústria, ela vai incentivar muito isso. Que o meu padrão de não mais, né? A gente já não é mais nem só de beleza, porque beleza é um aforismo, você tem que estar lutando pela sua beleza, porque está relacionado a você ter se dado bem na vida ou não. É dado, né? Tem porque você merece, não tenha preguiça, vai malhar e tal, todo mundo consegue, se você usar todos os instrumentos que essa sociedade te traz. Isso está muito relacionado ao discurso do que é ser mulher. E aí, é isso, né? Eu termino aqui trazendo esse final que eu, enquanto mulher, que entendo toda essa carga, essa construção que me permeia, que vai permear minhas atitudes, os meus pensamentos, eu não estou livre disso, nem de reproduzir machismo e racismo, esse lugar que a gente está sempre em muita construção, porque tem muita coisa que a gente recebe que às vezes nem percebe. Como que eu faço para saber quem eu sou, para além de toda essa construção, e como eu faço para ser livre? É um exercício, e eu acho que é um exercício de consciência e presença. É por isso que, para mim, o yoga é meu instrumento. O yoga me ajuda a perceber que eu não sou, que eu posso me afastar de toda essa construção, por mais doído e difícil, e é um exercício cotidiano e constante, para ser livre. Obrigada, gente, quem ficou até aqui. Namastê.
quem quiser comentar alguma coisa. Cadê? Gente, estava gravando aqui, stop.